E é por isso que a Indianapolis 500 é a maior corrida de carros do mundo. Nós não estamos falando de uma corrida qualquer e uma corrida que passa bem longe de ser o normal. A regra das 500 milhas de Indianápolis é que ela tenha finais inesperados, que ela tenha momentos históricos, que ela seja movimentada, mesmo com você achando que entre a volta 50 e a volta 150 nada acontece. A edição 2026 dessa prova, ela foi mais movimentada do que a gente esperava e o fator tempo foi determinante do começo ao fim. Tanto a questão meteorológica, por conta da possível chuva que poderia interromper e encerrar a corrida a partir da volta 100, quanto o fator tempo por causa dos 23 milésimos de segundo que decidiram o vencedor da prova. Felix Rosenqvist vence as 500 milhas de Indianápolis em um final totalmente surpreendente, com alguns pontos polêmicos, porque afinal de contas, esportes, né? Eu tenho dúvida se realmente precisava dar aquela bandeira amarela com o impacto que o Mick Schumacher teve no muro, sendo que não teve danos no carro, e se teve danos, não foram danos que provocassem detritos na pista. Tudo bem, tinha a imprevisibilidade de onde o carro dele iria parar, mas ele não foi para o meio da pista, ele não atravessou a pista, não aconteceu nada. Então a bandeira amarela foi acionada de uma forma um tanto quanto precipitada. Mesmo assim, foi melhor assim, porque a gente teve o final de prova da forma como aconteceu. A gente tem que colocar alguns contextos para explicar por que o Felix Rosenqvist venceu as 500 milhas e não o Pato O'Ward ou o David Malukas, porque tem um detalhe que é importante a gente ressaltar. O carro da Meyer Shank, número 60, foi o mais rápido ao longo do mês de maio, ou pelo menos durante as 2 semanas de procedimentos para as 500 milhas, já que agora a gente tem GP de Indianápolis no misto, na parte mista do circuito, então a gente não tem um mês de atividades para a Indianápolis 500. E o Rosenqvist só não conseguiu a pole para essa prova por conta de detalhes, por conta de detalhe no dia da pole, onde ele não fez parte do grupo dos mais rápidos, mas ele estava consistente com as maiores velocidades desenvolvidas ao longo do período. Então, por este aspecto, a vitória dele é justa. Mas também tem o lance das estratégias, as diferentes estratégias que foram desenvolvidas ao longo da prova, e esse é outro fator que a gente deve observar. É claro que as 500 milhas de Indianápolis se pauta muito pela estratégia de combustível. Isso também é um fator histórico da prova. Mas a edição de 2026 também trabalhava com a questão da chuva. E vamos pedir para São Pedro, de alguma forma, influenciar nas 500 milhas todos os anos? Não para que não tenha corrida ou para que a corrida seja paralisada, mas para dar o senso de urgência que a prova precisa. Porque depois da volta 100 e com a perspectiva de chuva, o que poderia fazer com que a corrida terminasse a qualquer momento, esses caras mandaram ver de uma forma inacreditável. As disputas foram muito mais intensas do que nos anos anteriores e isso fez com que a corrida ganhasse um contorno totalmente diferente, inclusive alternando entre as perspectivas de quem poderia vencer ou não. É, é claro que a gente olhando para alguns adversários do Rosenqvist, em especial, a gente poderia, de repente, determinar um outro vencedor ou estabelecer aqueles que poderiam ser potenciais vencedores ou favoritos. E dentro dessa lista eu quero destacar o Pato O'Ward, que pelo final da corrida que ele estava desenvolvendo, ele, na minha opinião, era o mais elegível a vencer caso não acontecesse algo de extraordinário. Mas o tempo foi mostrando que a própria Meyer Shank preparou tão bem o carro do Rosenqvist, e não podemos nos esquecer que as 500 milhas de Indianápolis é pautada na classificação dos carros, eminentemente os carros. Óbvio que você, pela Fórmula 1 ou pelas outras categorias, a gente tende a achar que o melhor piloto deve vencer, e no final das contas nós temos seres humanos pilotando esses carros, porém
o fato da Meyer Shank ter aprontado esse carro de forma tão impecável para o Rosenqvist nesse final de semana, e isso se mostrou ao longo das últimas 25 voltas, faz com que a gente pense que a McLaren fez todo o esforço do mundo possível para fazer com que o Howard fosse o vencedor. Aliás, temos que fazer o registro. Ao longo da prova, o Zac Brown, que estava nos Estados Unidos, apesar das atividades no Canadá, e olha só que coisa, né? Estou gravando esse vídeo durante o GP do Canadá, porque a prova em Indianápolis atrasou. Zac Brown fez a escolha pela prova mais importante. Então, Zac Brown, durante a prova, em uma entrevista, ele falou com todas as letras: talvez o Pato Howard consiga produzir um milagre. E quase que o Patricio Howard produz um milagre, porque ele mandou muito bem ao longo principalmente da segunda metade da corrida, e faltando 20 ou 25 voltas quando ele assumiu a liderança, a gente chegou a acreditar que ele poderia vencer, caso não acontecesse algo de extraordinário. E aí aconteceu algo de extraordinário. O brasileiro Caio Collet bate forte no muro do lado direito da curva 2 e acaba provocando a bandeira vermelha. Aliás, um registro à prova do Caio Collet. Se não fosse isso, ele terminaria a Indy 500 como o melhor novato do ano. Se não fosse a penalidade que ele sofreu durante o Fast 12, ou após a classificação dos 12 melhores, ele seria o melhor novato a largar, e aí ele acabou perdendo essa condição para o Mick Schumacher. Mick Schumacher, que foi o cara que provocou a bandeira amarela, que resultou nesse final fantástico que nós testemunhamos. A vitória mais apertada da história das 500 milhas de Indianápolis. Apenas 23 milésimos de segundo de diferença entre o vencedor Felix Rosenqvist e o segundo colocado David Malukas. E como não destacar a prova que o David Malukas fez? O tempo mostrou que o Roger Penske também tem um olhar clínico para escolher os seus pilotos, porque ele encerra o contrato com o Will Power, um piloto excelente que ficou durante anos na equipe, e traz o Malukas, um novato muito promissor, que consegue fazer essa prova impecável, ou quase impecável, nas 500 milhas. É a primeira 500 milhas dele pela Penske. Ele já tinha pelo menos 2 temporadas na categoria, e ele perde a prova faltando poucos metros. A cena dele em lágrimas, dando a entrevista no final da prova, chega a ser cruel, porque ele fez de tudo para vencer. E eu particularmente torcia pela vitória dele. Eu queria ver esse cara tão novo vencendo as 500 milhas de Indianápolis. Mas aí a gente olha para o cenário como um todo, aceita que a Meyer Shank tinha o melhor carro e pensa, enquanto olha para ele se lamentando dentro do carro com as mãos no capacete, é, até mesmo em vergonha e lamentação por ter perdido. E eu acho que não é vergonha ele perder uma corrida da forma como perdeu. E a gente chega à conclusão rápida que o Malukas será o futuro vencedor da Indy 500. Isso para mim é fato. Ele é um piloto muito promissor, muito rápido, muito competente. Com certeza ele vai vencer a Indy 500 no futuro. E quanto ao Pato Howard, que chegou na 4ª posição, repito, a McLaren fez o que pôde. O lance de ele pode cometer um milagre, ele pode tirar um coelho da cartola, fala muito mais sobre como que a McLaren trabalhou e como que a McLaren estava lutando, e lutando no sentido técnico mesmo, para tentar entregar essa vitória para o Howard, mas era difícil efetivamente superar a competência da Meyer Shank nessa prova. Meyer Shank, que aprendeu como se vence as 500 milhas de Indianápolis. O registro importante que a ESPN fez no final da prova é a segunda vitória da Meyer Shank na Indy 500 em 5 anos. A primeira com Hélio Castro Neves em 2021, que foi uma vitória já marcada pela competência, pela estratégia na competência, estratégia na preparação do carro. Não necessariamente, no caso do Hélio, era o carro mais rápido, mas era o carro mais consistente e o carro que foi preparado passo a passo, construindo aos poucos aquela vitória ao longo da prova,
e que foi um momento maravilhoso ver o Elinho ganhando a quarta em Indianápolis. Mais ou menos a mesma coisa se pautou com o Felix Rosenqvist, mas ao longo do mês a gente viu esse como o carro mais rápido. Outro ponto de observação foi o acidente do Joseph Newgarden, ele que era um dos favoritos, muita gente estava de olho na prova que ele estava fazendo, que também era uma construção passo a passo, se valendo da competência dele e da competência da equipe Penske, que, meu Deus, com agora ainda mais com o Roger Penske tendo maior controle sobre o parquinho ali, a Penske é uma das equipes que melhor conhece a pista de Indianápolis e sabe como vencer ali, tem várias vitórias, tem um histórico fantástico, mas o Rosenqvist acabou batendo e acabou, eh, eliminando as suas próprias chances de vencer, já que abandonou a prova. Que mais que a gente pode ressaltar dessas 500 milhas? Uma edição que aproveita para homenagear o Alex Zanardi, teve um vídeo de introdução com a narração do Chip Ganassi falando sobre o trabalho dele, né, dentro da equipe. E curiosamente o Alex Zanardi nunca pilotou nas 500 milhas, porque a grande atuação dele na Chip Ganassi aconteceu enquanto estava a cisão, o auge da cisão entre a Indy Racing League e a Champ Car. Então ele nunca disputou as 500 milhas de Indianápolis, mas ainda assim foi homenageado, da mesma forma como o Kyle Busch, que foi a perda que nós tivemos no automobilismo essa semana, foi homenageado nas 500 milhas de Indianápolis, apesar de ser um piloto que majoritariamente correu na pista através da NASCAR, tá disputando a Brickyard 400, mas acho que o mundo do automobilismo lamenta essa perda nessa semana. Felix Rosenqvist, com essa vitória, ele crava o seu nome na história, entra num legado, faz parte de um legado de vencedores das 500 milhas, mas o mais importante, como apreciador do automobilismo, como alguém que assiste a essa prova desde a década de 80, eu tive a felicidade de testemunhar essas corridas desde 1985, Bandeirantes, com Luciano do Vale narrando. Eu assisti ao vivo pela televisão as vitórias do Emerson Fittipaldi em 89 e 93. Tive a felicidade de ver essas corridas. E ele hoje me trouxe aquela sensação de terminar a corrida com o coração acelerado, com aquela taquicardia boa. Eu vejo essas 500 milhas de Indianápolis, esse final de 500 milhas, como aquele momento histórico, tal e como tantos outros que aconteceram em finais de corrida memoráveis. O último, que todo mundo fez analogia hoje, foi a batida do J.R. Hildebrand, quando a última vitória do Dan Weldon nas 500 milhas, onde ele tentou ainda vencer com o carro se arrastando no muro para tentar alcançar a linha de chegada. E outro fator importante, o nosso amigo David Malucas perdeu a corrida por poucos metros, porque parece que aquele final de prova, parece que aquela linha de chegada ela é estrategicamente colocada em um ponto onde não basta você concluir a última curva, você tem que atravessar vários e vários metros até cruzar a linha de chegada. E esse foi o fator determinante para que o Rosenqvist pegasse o vácuo dele, ultrapassasse e vencesse a corrida. Eu não vou me esquecer dessa edição das 500 milhas. E a melhor parte da minha vida é parar tudo no último domingo de maio para assistir essa, que é a maior corrida do mundo. E eu concordo com o que foi dito pelo Vitor no final da transmissão da ESPN. Quem não gosta da Fórmula Indy, quem não gosta das 500 milhas de Indianápolis, é digno de pena. Quem acha que o automobilismo é só a Fórmula 1 é digno de pena. Quem não dá valor para a Daytona 500, para as 24 horas de Le Mans, quem não dá a maior importância para carros andando a 350 quilômetros por hora em um circuito oval durante 200 voltas, é digno de pena, é digno de piedade, porque é gente que não entende absolutamente nada de automobilismo. Pode até gostar de ver carro correndo em pista, mas não entende nada sobre o assunto, não é um verdadeiro apaixonado. Eu me sinto feliz em poder
registrar na memória mais um momento que me faz lembrar de todos os outros, que me faz lembrar por que que eu paro a minha vida para assistir a Indy 500. São para dias como o de hoje, são para momentos como esse que eu testemunhei, essa vitória fantástica do Felix Rosenqvist, que eu paro a minha vida para assistir essas provas e que eu tenho a oportunidade de vir até aqui, num canal de vídeos que por enquanto está pequeno, está começando, compartilhar a minha visão e minha opinião sobre essas lições de vida que eu acabo aprendendo testemunhando seres humanos andando em carros ultravelozes e desafiando e celebrando a evolução humana a 350 quilômetros por hora. Parabéns para o Felix Rosenqvist, parabéns para Meyer Shank, parabéns para Hélio Castro Neves, porque, mais uma vez, vocês construíram a história e eu sou um felizardo em ser testemunha ocular da história numa lendária edição, a edição de 2026 das 500 milhas de Indianápolis, que definitivamente entra para a história do esporte.